orquídea. Você planta, pega ela, põe ela aqui, ó. Você põe uma orquídea aqui com o raminho aqui, amarra ela, espera ela raizar. Fixar. Depois você solta. Você pega um elástico, você pega um elástico. Nossa, fica tão bonito. Fica lindo, fica Ah, e maravilhoso. depois você pendura na parede? Pendura, põe em cima no móvel, Nossa, fica lindo. põe no jardim, onde você quiser, fica maravilhoso. E é bom, o pai usa lá em casa, vou mostrar pra você, pra pôr panela em cima. Não, É, pra pôr panela em cima também é bom. Eu ganhei uma de uma amiga minha, que eu fui visitar uma amiga. Eu ganhei uma já assim, ó, desse tamanho, com pezinho e tudo. Ah, é? Ele tá em cima da minha mesa, eu vou tirar foto, eu vou mandar pra você. Eu coloco as xícaras, coloco um enfeite de moranga que eu tenho. Muito legal. Nossa, valeu a pena vir aqui conhecer, é muito lindo. Muito lindo. Ô, Rafaela, fala pra mim sobre aquelas feiras que você faz lá em São Paulo, naqueles cantos lá. Ah, lá, a feira, guia gastronômica. Aham, Esse eu não fui uma vez só. sim. Eu vi você lá. Você viu onde você foi agora esses dias, não foi? É. É? Você foi a primeira vez? Não, esse ano eu só fui uma vez. O ano passado eu fui mais. Olha, viu os bancos, menino, ó. As angolinhas têm angola branca. É. Ah, é? Ele Nossa, lindo. Nossa, foi uma ele- mesa e- de madeira, não? E ele faz muito bem feito, né? Olha pra você ver como é tudo lisinho as madeiras. Hein? Trabalho É. que dá, né? Nem fale. Muito É como se diz, a pessoa tem que ter o dom, né? Porque senão você não faz. Eu ia comprar, meu. Olha o cara que ela vende. Que é, ó. Tudo rústico. Tudo se foi seu pai que fez, mas Rafaela? Não, esse não vai comprou. Ah, entendi. Porque se ele quiser fazer, ele também faz, né? Que legal, né? Agora, esse móvel dela é muito chique, gente. É muito bonito, chique. né? Eu acho bonito coisa assim, É, antiga, muito, sabe? muito chique. E não é tão antigo esse móvel. Não é, Rafaela? Não é, não. Ah, esse é antigo. É? Esse é. Esse é, ó, por debaixo dele. Nossa, coisa mais linda, né, gente? Isso aí vale uma nota se for vender. Gente do céu, olha que fogão mais chique do mundo, o fogão da Rafaela. Vai ser 6 horas da tarde. da tarde. Nossa, é que então, eu tenho um casamento também no sábado, menino. 7 horas? Não, meio-dia. Então, Nossa, eu falei pro quem vai André. casar meio-dia? É aqui? Hã? É daqui? Não, de Taubaté, de lá do meu Porque no condomínio. dia do meu casamento tem 4 casamentos no dia. Então, aí eu falei, André, Lá tem. não, mas vamos comigo. Tem uma casa. Aonde? Lá na onde eu vou. Ai, tem, gente, apaixonada por essa casa. É o sonho é Aonde? ter essa casa de pau a pique. Aonde, Rafaela? Lá onde ela vai morar. Ah, Rafaela, você vai deixar eu visitar? Mas claro, tá vendo? Ai, que belezinha, meu Deus do Mas céu. claro que eu vou. Olha que eu vou adotar essa menina, gente. Não aguento de ver essa menina. O que é isso? É paçoca? Eu gostei. Nossa, tá doce. Olha, o dia que eu fui na casa dos seus pais também foi muito bom. Ai, nós vamos fazer uma visita lá de novo, Que hein? belezinha, sua mãe, ele. A Nossa. gente vai no final da tarde, a gente já faz uma canjiquinha lá. O que você acha? Vamos sim, ué. Eu tô A aqui. gente vem à noite. Por que você acha que eu comprei essa casa em São Luís? Porque eu não quis sair daqui no meio do povo. É, tá certo você. Sabe por quê, Silvia? Certíssimo. Lá fora não existe esse tipo de É coisa. tão bom o bate-papo, né? E, né, Assim, e né? eu também sou daqui, né? Então, Então. eu tenho sangue daqui, né? A gente é da Tem região, coisa pra não tem... mostrar pra gente, né? É, não tem como, né? É igual a Rafaela, ela nunca vai se adaptar e morar num apartamento. Não. Ah, uma pessoa sorte. De jeito nenhum. Ó, tem doce de leite de creme e tem doce de leite em pedaço. Gente do céu, olha só o café da manhã que a Rafaela tá preparando aqui, gente. Olha, paçoca de amendoim, farinha de milho. Eu sou chegada na farinha de milho. É bom, hein? Com queijo ainda, hein? Top. Vou colocar em cima do banco. Eu vou por aqui, ó. Deixa eu puxar aqui, Rafael. Põe aqui, ó. Tem ainda, Silvina, me trabalha com feijão. No casamento, como assim? Ué, que ele deu pra mim fazer. Você vai fazer... O que Um você vai feijão fazer? gordo. Eu já vou pegar uma copinha aqui. Ah, então Pode bem. pegar, pega. Você vai fazer um feijão Vai ser gordo, janta, então? Você vai dar? Vai esse ser porco na lata e o que mais, assim? Que... Uma farofa. Ai, que delícia. Aí o vô vai fazer 2 de abóbora Hum, e 2 de batata doce. Vai ser um casamento bem no estilo, né? bem nesse A senhora não quer ir lá pra senhora filmar? Eu tô precisando de alguém pra filmar pra Aí, mim. Ah, eu quero ir sim. A senhora quer Que ir? dia vai ser? Esse é dia 10 de dezembro, 6 horas. Então, Depois eu passo o vídeo pra você, né? É. tá doce já, Rafael?
É claro que eu vou colocar no meu canal também, né? Com Então, certeza. mas daí assim, ó, eu tô querendo arrumar um Eu cavalo. queria- pra tirar o cavalo. E sabe o que Mas você não tem charrete? cavalo? Não, de Nossa, charrete aquele não. livro de dia 10, Não, dia não, 10 Meu do quê? De pai tem dezembro? charrete, mas tem que ir lá Então, tem buscar. charrete também, mas precisa do cavalo. Isso aqui é feito. O que é isso aqui? Queijo parmesão. Você que faz? Nossa, eu amo queijo parmesão. Tira o café assim, ó. E como é que é o sistema do queijo parmesão? É diferente do queijo É mineiro? cozido, né? Ah, é cozido. O parmesão é cozido, o mussarela é cozido. Sua mãe faz também o todas essas nozinho é coisas, Silvia. cozido. Minha mãe não faz parmesão, não. Fazia muito queijo e requeijão. Ah, Requeijão minha mãe mandava muito bem também. Sua mãe fazia? Aham. Tinha dia que não dava certo, né? Ela fala que quando tá menstruado, quando tá minha filha não tava certo. estressado, não pode Não, mas fazer. tem dia que não dá certo. Um dia, o último dia que eu fiz aqui, Ah, eu atendi uma ligação. O requeijão tava belezinho, tava com 120 litros de leite com fogo. De tudo, né? Da massa cozida, de tudo já. Eu atendi uma ligação, desandou tudo. nossa, olha mesmo. Porque Então, você deu destempo das costas, né? sério mesmo, Vela? E ficar conversando na hora que tá fazendo? Não pode, tem que estar sozinho na cozinha. Vai tomar café? Não tem pãozinho de sal, um queijinho. Tem muito que eu tenho docinho de. O que Pãozinho você mais doce. gosta aqui? Pão? Pãozinho doce, Ele gosta do pão. delgadinho. O pãozinho tá com uma carinha boa mesmo. Tá mesmo? Come esse pedacinho com um pedacinho de queijo, Rafael. Pode comer? Vou raspar assim, ó. Gostou do seu parmesão, hein? Muito bom. Você tá vendendo é por quilo ou é É a peça? peça. É, Daí tem tem quantos gente quilos? que não come. Tem 800 gramas. Hum. Daí tem gente que não come inteiro, né? Daí eu parto a metade. Daí eu dou inteiro a metade. Quanto tá vendendo a peça? 50 reais. Ah, tá. Você vende preço normal, então, né? Então ele pesa o quê? 1 quilo? Quanto pesa o parmesão? 800 gramas. 800 gramas? Pra revenda você não tá fazendo. Tá certo. Eu vendo 50 também. E quantos litros de leite vai fazer uma peça dessa? Ah, vai bastante. É muito o procedimento do fogo, né? Nem é por tanto pela quantidade de leite, mas isso é bastante leite. Eu não fiz a conta de quanto vai de leite pra ele. Mas com requeijão bom vai 6, 7 litros. É, o requeijão é verdade, sei. Nós fazia lá na roça também. Delícia. Tem que tomar mais um pouco ainda, ó. Requeijão é gostosinho, né? A gente compra em média de 30, 33 a peça. E a gente vende por 50. Bom, Parmesão? É. Tem um que tem 1 kg e 100. Tem outro que tem 800 gramas igual dela. mas é bom pra você pegar ali também a mussarela. Mussarela é melhor de fazer. Dá menos trabalho. Nozinho. Nozinho eu tenho. Não tem mussarela. O nozinho tá como? Acho que é 40 também quilos. É isso. Não pago, né? A compra menos, né? Uhum. Mas a Agora, mussarela não tem. Mas quem faz o nozinho não faz mussarela? Eu não gosto. Não sei, nunca me ofereceu. Eu acho que não. Acho que só faz o nozinho. É lá de Caçaba. O Edinho faz parmesão, faz o nozinho. Entendi. Ele que faz o queijo meia cura? Não, meia cura é o Orlando. Peão de boiadeiro Não, que é outro ganhou. rapaz. Que faz na entrada de Caçaba, não é Orlando? É ele? Não é. Da entradinha aqui? Esse pontinho aqui? Ah, não, então não sei. Que eu Eu saiba também não é, sei, eu queria saber quem que é. Que é tem só o Orlando. Nossa, gostoso minha cura dela. Ô, Rafael, e todas as coisas que você faz, você aprendeu com quem? Com a mãe? Com a mãe e com a avó. Na verdade, Ah, é que assim, a gente quando é novo não tem muita vontade de fazer as coisas, né? Né? não tem muito interesse. Não tem interesse. Eu via a mãe fazendo, eu via a avó fazendo. Ajudava, eu sempre ajudei, mas a mãe sempre falava, filha, tenta você fazer. Eu falava, não. Tinha ela que fazia. Daí a gente não tinha interesse, não tinha incentivo, assim, vontade de fazer. Aí quando a avó começou a ficar doente, eu comecei a ir lá e ajudar a avó. Aí a avó tinha muita visita, daí para adiantar o processo eu fazia. Enquanto eu ficava atendendo as visitas, eu fazia oração, né? Aham. Sua Aí avó era eu ia benzedeira? fazer. A avó era benzedeira. Ah, tá. E seu avô não pegou nada dela? Não, o avô só pegou fazer graça, né? Eu vou ter Quero conhecer ele, viu, Rafael? Vai conhecer ele, figura. Quantos aninhos ele tem?
Fez 79. Tá boa ainda. É uma benção. Cheio de saúde. Quanto tempo faz que sua avó morreu? 2 anos e meio. Foi Não, pouquinho, faz foi quase pouquinho, 3 né? anos. Ela morreu em 27 de novembro. Fez 3 anos. Não, foi pouquinho tempo, né? Dá pra lembrar bem Mas dele. o tempo passa rápido, né? Passa, um instantinho, filho. Aí eu trazia o requeijãozinho pra avó. Aí depois a avó morreu. Daí, como eu tava contando pra senhora, quando a gente é novo, a gente assim, acha que é dono do nariz, né? A gente não tem interesse. Não, mas acha que sabe tudo, acha Aham. que é muito rebelde. Porque quando eu tinha uns 15 anos, assim, a mãe falava assim pra mim, eu sempre gostei de coisa cara. Eu falava, mãe, eu quero a calça com os 300 reais. Minha mãe falava assim, minha mãe era muito bonita, mas muito simples. Falava, filha, a calça de 50 reais vai fazer o mesmo efeito. É. Falava, mãe, então dá 50 reais por mês, eu tenho que ter os 300 pra me comprar de 300, porque era de 300. Aí o que aconteceu? Quando eu fiz 18 anos, a avó ficou doente e foi parar no hospital. Daí minha mãe não podia ficar com ela, porque a mãe tinha que tirar o leite, e ela pediu pra mãe continuar fazendo requeijãozinho pra ela. Pra ela entregar o leite que ela pegava. Aí a mãe não podia ir pro hospital. Aí minha tia de Ubatuba, ela ia, mas ela tinha os compromissos dela, ela trabalha no hotel em Ubatuba. E minha outra tia tava com um neném pequeno, que era a Ana. Aí eu fui cuidar da avó. Quando eu cheguei no hospital, e assim, lá é um hospital muito bom, mas eu vi muita coisa. Muita gente de idade, a gente com tanta imposturia pra roupa. Chega lá uma camisolinha que não vale nem 10 reais, tudo aberta. É. Criançada nova, com a barriga tudo aberta, tudo sofrendo, inocente. E a gente com tanta vaidade, lá eu enxerguei que é tudo vaidade. É, tudo verdade. Que é tudo tão passageiro, Uhum. tudo tão ilusório. Você quer tanta coisa boa, quer ser mais que os outros, que adianta? Pra quê? Chega num lugar daquele, você enxerga o que é a vida. Não precisa nem morrer, só ir pro hospital. Só ir pro hospital. Uhum. Aí a avó ficou 27 dias lá e morreu. Mas depois que eu voltei de lá, eu voltei sabendo o que é a vida. Porque até eu chegar nos 18 anos, até eu chegar lá, eu não sabia o que era a vida. Descobri o que era a vida quando eu caí nesse hospital e vi essas coisas. Aí você mudou. Mudei. Não é que eu mudei assim, é que eu mudei a forma de pensar, que não precisa de coisa cara, que tudo isso é vaidade, é tudo ilusão, fica tudo aí. Quando você cai no hospital, você enxerga o verdadeiro valor da vida, você começa a dar valor pra vida. Uhum. Aí foi que a mãe ficou muito depressiva depois que a avó morreu. E muitas coisas aconteciam dentro de casa, lá era muito serviço, muito serviço. Aqui a gente tem 20 vacas, lá a gente tinha 50. 50 vacas, mais de 100 porcos, umas 300 galinhas. A senhora imagina 30 alqueires e ela administrava tudo sozinha. Não tem empregado? Pra ajudar? Não, era só nós. E nós estudávamos. Eu não estudava mais. Aí eu fui trabalhar, porque assim, a gente pagava aluguel. A mãe falou assim pra mim, filha, eu quero muito que você estude. Eu quero que você estude e vá trabalhar pra você ter o seu salário. Que no momento a mãe não tem condição de dar o salário pra você. Aí eu consegui o serviço no Cantinho dos Amigos. Daí eu já tava no Cantinho dos Amigos quando a avó foi parar no hospital. Aí passou o carnaval, eu saí. Eu saí na quinta e sexta-feira eu entrei na Casa do Pão. Eu trabalhava na Casa do Pão na padaria, mas era à noite, das 2h10, era muito difícil, contra o horário. Daí eu trabalhava das 2h10, ia embora no ônibus meia-noite, acordava às 6 horas da manhã para tirar leite com a mãe, e 2 horas voltava pro serviço. Aí passou 3 meses, a mãe começou a ficar muito doente, com muita dor na perna, porque muito serviço pra mulher sozinha, você imagina? Aí eu olhei, um dia eu fui sair pra trabalhar e Deus tocou no meu coração assim. Daí a mãe tava deitada na cama com dor. E hoje eu vou pedir conta do meu serviço. Eu faço, tudo que eu faço eu gasto. O que vai adiantar? Eu ser estudada, eu ter tudo e a mãe nesse sofrimento? O que é isso? Eu peguei, cheguei no meu serviço, cheguei no meu patrão, que é meu patrão, que são uma bênção na minha vida até hoje, em tudo que eu preciso ele ajuda eu. Falei, Lília, Alex, a mãe tá doente, não tem que ajudar ela, eu vou ajudar ela. A partir de hoje, meu destino é outro. Daí eles sentiram muito, falou que quando quisesse voltar, o meu emprego estava lá, eu gosto muito deles, tenho muita consideração, muita gratidão por eles, me ajudaram muito. Aí eu saí para ajudar a mãe. E logo que eu saí, aí ela caiu de vez em depressão. Depressão é uma doença muito melindrosa, muito silenciosa. A pessoa vai sofrendo por dentro, vai sofrendo. Mas até aí a gente não sabia que ela estava com depressão. A gente descobriu quando deu uma crise de ansiedade muito forte nela. Aí tinha meus 2 irmãos pequenos, meu pai trabalhava pra fora e eu. Aí quando ela ficou realmente com a depressão, que atingiu bastante, que ela ficou até de cama, ela tomava remédio, minha tia levava no médico lá em Caçapá. Ela tomava os remédios, daí ela começou a tomar um remédio, não fez efeito. Ela pediu pro médico passar outro remédio pra ela.
E na semana que o médico passou outro remédio pra ela, o médico passou um remédio com 600 miligramas. Muito forte. Aí ela começou a tomar, mas daí ela melhorou do dia pra noite. Assim, ela não tá fazendo nada. Aí na quarta-feira subiu na mangueira. Chegou gente pra receber farela, ela pagou o farelo. Não, mas ela tá pagando tudo certinho. Mas tudo dentro de casa, não podia ver gente. Pagou o farelo, conversou com o rapaz. Aí na quinta-feira ela subiu pra mangueira. A gente tirou leite, a gente cortou capinha, a gente carregou cevada. Ela falou assim pra mim, mas daí ali, ela me deixou descrito o que era a vida. A gente conversou muito, porque a gente não conversou a vida inteira, a gente conversou ali. Minha mãe sempre foi muito minha amiga. Minha mãe foi uma mulher que ela era minha amiga, ela sabia de tudo da minha vida, eu sabia de tudo da vida dela. A gente era melhores amigos. Ela pegou e falou assim pra mim, filha, quando que você vai começar a estudar? Falei assim, mãe, se eu entrar na faculdade ano que vem, com 21 anos, vou sair de lá com quantos anos? Eu vou ficar muito velha pra casar. Eu queria muito casar, eu sempre quis casar e ter minha família. Eu sempre quis estudar. Aí a mãe falou assim pra mim, filha, mas se você for estudar... Eu falei assim, não mãe, mas eu quero arrumar um esposo e casar. Se eu entrar na faculdade, eu vou sair com 26 anos, com quantos anos você vai ser vó? Daí ela falou assim, não, minha filha, se você tiver um bom esposo, ele vai te incentivar a estudar. Não é um bom marido, ele não vai te proibir de estudar, ele vai te incentivar a estudar e ser alguém na vida. Se ele não te incentivar a estudar, ele não vai ser um bom marido. Então você tem que escolher um marido que incentive você a estudar. Que não tem nada impedido você estudar e casar com uma boa pessoa e ter seus filhos. Sim. Ela falou sobre casamento, ela falou sobre construir casa. Ela tava com esse tipo de vida, mostrando pra gente o que era a vida. Falou sobre os meninos, que era pra mim cuidar bem deles. Mas pra mim ela tava melhorando e pensando lá na frente, você entendeu? Porque a depressão é muito silenciosa. Daí a gente foi pra capineira, a gente carregou cevada, a gente veio, lavou a louça do tanque, picou, tratou da criação, tratou do porco. Entramos dentro de casa, ela fez janta. E a gente conversando, daí no outro dia, amanheceu sexta-feira. Aí ela tava tomando café, minha mãe não tomava café bem cedo, já tinha acordado 4 horas da manhã, já tinha lavado roupa, ela lavava roupa tudo na mão. Lá não tinha máquina, não tinha tanquinho, ela lavava tudo na mão. Vocês não moravam aqui ainda, não, então? Não, morava lá onde a gente era arrendado. Entendi. Aí ela acordou 4 horas da manhã, lavou roupa, limpou casa, pôs feijão de molho. Eu acordei 5h30, as coisas já estavam tudo pronto. Ela tava tomando cafezão, com paçoca, com pão, e ela não comia bem cedo, ela só acordava, tomava o remedinho dela e ia trabalhar. Nesse dia ela comeu, daí ela pegou e falou assim, filha, sobe na mangueira e deixa a vaca preta da mãe, que a mãe vai tirar leite dela pra fazer doce, que a mãe tinha uma vaca escolhida pra fazer o doce, só tirava daquela vaca pra fazer o doce. Que a mãe vai fazer o doce. E essa semana ela tinha feito requeijão, queijo, doce de leite e tinha deixado tudo pronto pra mim vender. Aí eu subi e deixei a vaca preta. Quando era 8 horas, o Nata subiu na mangueira e falou assim, a mãe não tá em casa, chorando. E nisso, a Dona Maria, que era lá onde eu morava, tinha subido buscar leite. Perguntou da minha mãe, falei, Dona Maria, minha mãe tá bem. Tomou o remédio, melhorou, já veio trabalhar, conversamos. Aí nisso, meu irmãozinho hoje ele tem 14 anos e tinha 12. Pequenininho assim. Chegou da capineira, fechou de capim, eu falei, Rony, deve estar em casa. Vê onde tá, mãe? Estourou a corda do banheiro, ela tava com a corda no pescoço, mas não tava entortada. Ela só tava com a corda no pescoço. Aí ele desceu na mangueira. Não, daí desceu na minha casa, estourou a porta, subiu lá. Falou, a mãe tá com a corda no pescoço, vai lá ajudar eu. Aí eu tava virando, eu lembro até hoje, eu tava com o latão de leite na minha coxa, porque a gente virava o latão pra coar. Eu joguei o latão, desci lá em casa, desliguei a ordenhadeira, desci em casa e peguei a mãe no colo. Imagina uma moça magrinha que nem eu, é Deus, Espírito Santo. Nessa hora a gente tem força, né? O que eu puxei a mãe no meu colo e falei, sangue de Jesus tem poder. Ela respirou, ela fez. Daí eu coloquei ela no carro e cheguei em São Luís em 7 minutos. Lá eram uns 15 quilômetros. Você já dirigia? Dirigi, eu já tinha tirado a habilitação, eu já tinha 19 anos. Aí eu cheguei no hospital e comecei a orar, falando, Deus tem de misericórdia, a situação tá nas suas mãos e o Senhor tem controle. Aí passou uns 40 minutos, daí a médica chamou eu, porque ela teve 3 paradas cardíacas e não conseguiram reanimar ela. E era a véspera de Dia das Mães, né? Isso era sexta, o Dia das Mães era o domingo. Nossa. E a pressão da mãe dela não tá aqui, que a mãe era muito apegada na mãe dela, que dava apoio pra ela. Como eu falei, de pessoa negativa. Sim. A gente tá vivendo num mundo que tem muita pessoa negativa. Pra dar uma palavra positiva pra você, custa. É muita expressão psicológica, por isso que a gente deve ser uma pessoa boa. Sim.
A gente deve ser uma pessoa boa, a gente deve ser uma pessoa positiva, a gente Claro. deve ser uma pessoa que acredita nas pessoas. E é por isso que tem os psicólogos, né? Pra Sim, você bom, contar e o psicólogo ele conversa com a pessoa. Mas a gente também vai fazer a nossa parte. Claro, no e, dia a dia. e nós somos psicólogos também, De gente. ser uma pessoa É positiva, igual de a ser uma pessoa pessoa que vai lá ajuda. na barraca e fala, nossa, eu me sinto tão bem aqui, é uma paz, É é uma uma benção, luz, é. é um lugar maravilhoso, e aqui traz muita energia boa pra Isso é gente. muito bom. O pessoal volta e acaba virando família da gente, sabe? É gostoso, Muito né? legal, é. Pode continuar. Mas a vida da gente, é isso que é uma reflexão de vida, é tudo vaidade, é tudo tão passageiro. É. Daí o que eu olhei? Daí eu cheguei em casa, olhei a geladeira cheia de requeijão, cheia de queijo, cheia de coisa pra vender. Que, querendo ou não deixou a gente desamparada, deixou tudo pra vender, pra dar o dinheiro. Ô, Rafaela, quantos anos ela tinha? Minha mãe tinha 42. Nossa, muito nova. Uma né? moça. Aí eu vendi as coisinhas dela. Daí terça-feira meu irmão falou, eu quero comer requeijão. Eu falei, Jesus, tem de misericórdia. Como é que eu vou deixar a criança querendo comer as coisas e não vou fazer? Eu vou fazer. Eu coloquei o leite pra fazer o requeijãozinho, mas não deu certo que não da mãe, não. E ficou azedo, ficou duro, ficou pesado. E você não tinha feito ainda? Sozinha não. Olha só. Só vi a mãe fazendo. Eu fiz a primeira vez, ficou duro. Fiz a segunda vez, ficou azedo. Fiz a terceira vez, ficou quebradiço. O menino querendo comer o requeijão. Aí depois eu fui fazendo e foi dando certo. Porque a gente pega experiência, fica bom isso aí fazendo e vendo como é que faz. Claro. Aí eu fui fazendo, eu fazia o docinho de leite. O docinho de leite é eu que dava ponto pra ela. E fui vendendo, porque eu penso assim, eu já não tinha minha mãe. Só que eu já era uma moça crescida, eu já tinha 19 anos, meus irmãos não. Meus irmãos precisavam aprender o que minha mãe ensinou pra mim. E se ela ensinou pra mim o que eu aprendi com ela, o que eu aprendi com a minha avó, eu coloquei no meu peito que eu tenho que ensinar pros meus irmãos. Pra eles se tornar quem eu me tornei. Que eles não tinham mãe, e a mãe ninguém vai suprir. Só que a sabedoria que ela deixou e tudo que ela ensinou pra mim, eu tinha que ensinar pra eles. Isso que eu levei no meu coração. Eu levantava cedo, fazia tudo que a mãe fazia, fazia o requeijão, fazia o doce, vendia. Pegava o dinheirinho, dava as coisas pra ele, que nem a mãe dava pra mim, porque assim, a gente sempre pagou aluguel. Pagar aluguel não é fácil. Você rala. Tratar de 50 vacas não é fácil. Não, Tratar de 100 porcos não É muito fácil. bonito, mas é muita despesa e Tratar muito de serviço. 300 galinhas não é fácil. Minha mãe tratava sozinha. Minha mãe tratava E sozinha. você conseguia fazer tudo depois sozinha também? Com a graça do Senhor Jesus, com a luz do Espírito Santo, né? Porque a gente tem que pedir direção, que a gente, sem Deus, a gente não é nada, mas Não se é Deus nada. direcionar, a gente consegue tudo. Eu fui fazendo, fui vendendo e fui dando as coisas, porque assim, trabalhar, a gente tem que trabalhar. A mãe sempre ensinou eu que a gente tinha que trabalhar e ela sempre dava o que a gente queria. Mais do que a gente precisava, dava o que a gente queria, mas pelo que a gente fazia, entendeu? Reconhecia o serviço do outro. Era que nem minha avó. Minha avó era uma pessoa que reconhecia o serviço dos outros. Isso foi muito importante pra mim. Me tornar quem eu me tornei. E eu achei que isso seria muito importante para meus irmãos se tornar quem eles são. Eu achei que isso era muito importante, então eu peguei e levei no peito que eu tinha que fazer. Eu comecei a fazer, vender as coisinhas, dar as coisinhas que eles precisavam. E assim a gente foi super. Não é que supera, é que aprende a viver. Porque a vida nunca mais é a mesma. Quando você tem sua mãe, eu acordava todos os dias falando, querendo conquistar alguma coisa para falar, mãe, eu consegui. Que nem a história da minha moto. Eu sempre trabalhei e tive criação. Eu tinha porco de ameia com meu pai. Meu pai tinha os porcos, eu tratava dos porcos com meu irmão e eu tinha uma porca. Dessa minha porca, quando ele vendia os leitão, ele me dava metade. Da minha porca, eu tratava dos outros pra ele, entendeu? Aí quando ele pagava, eu guardava o dinheirinho. Eu queria ter minha moto. Meu sonho era ter minha moto. Aí quando a mãe era viva, a gente ia em loja, daí sempre achava a moto bonita, mas era muito, sabe, muito rodado. Tipo, 80 mil quilômetros rodado, a mãe não deixava comprar, falava, filha, você trabalha tanto, você faz favor de comprar coisa boa? Compra uma moto menos rodada. Daí eu falei, mãe, mas não acha? Falou, guarda o dinheiro, tenha paciência, se você tiver paciência, você vai achar. Ela morreu, acho que foi uns 20 dias, eu achei a moto que eu queria lá em Lagoinha, do jeito que a mãe falou. Com pouco quilômetro rodado, segundo dono, preço bom, e eu tinha o dinheiro certinho, não tinha dinheiro para pagar, para passar o documento. Mas o valor da moto eu tinha certinho, era o dinheiro que eu tava para comprar a moto. E eu fui e comprei, a mãe ensinou para mim que tudo tem hora certa, tudo tem momento certo. É tudo na hora de Deus. Tudo no tempo de Deus, às vezes a gente não entende. Eu não entendi quando eu fiz 18 anos, caí naquele hospital. Hoje eu entendo que eu precisei cair naquele hospital, ver como é a vida, para poder ensinar para meus irmãos hoje o que é a vida. Para eles não precisar, porque a gente tem um gênero muito forte, como eu já contei para a senhora. Para eles não precisar cair no hospital para enxergar. Hoje eu tenho experiência do que é, eu posso falar para eles o que é e o que não é. O que eu aprendi, para eles não precisar cair lá, para eles verem o que é a vida.
Pra dizer que a vida não é isso, que a gente que tem experiência, a gente pode contar. Se tiver sabedoria e escutar, não sofre. Mas se não tiver, já vai saber como é que é e vai sofrer porque quer. Vai sofrer porque quer, Vai sofrer porque quer, porque avisado tá sendo. E eu acho que é difícil uma menina nessa idade aí prestar atenção nessas coisas, hein, gente? É uns detalhes da vida que é isso que uns ensinamentos da vida, É um né? estudo, né? É um estudo da vida. É você analisar os detalhes. Analisar sempre a conversa de gente mais velha, mais experiente, que já passou. E você aprendeu alguma coisa com a sua avó, a dona Dita? A avó ensinou muita coisa pra mim. A avó era uma mulher de muita fé. Você cresceu com ela? Até os 4 anos eu vivi na casa dela, mas eu vivia na casa dela. Meu pai levava ela todo final de semana pra jantar, pra almoçar. Ela é mãe do seu pai, então? Ela é mãe da minha mãe. Da sua Mas mãe? meu pai levava. É só meu pai sim. que dirigia, né? Aham. Aí meu pai levava nós lá desde criança, todo final de semana. E a avó ensinou muita coisa, muita coisa, muita coisa. E a avó tinha um testemunho de fé. Minha avó era uma mulher de muita fé. Podia sofrer o que for, não reclamava. Era uma pessoa positiva. Era uma pessoa que não sabia fazer o mal pra ninguém. E uma coisa que eu herdei dela é que todo mundo briga comigo, sabe? Que eu gosto muito de fazer as coisas e dar pros outros. Sabe? Ela diz, sim, a gente veio do requeijãozinho porque precisa do dinheiro pra comprar as coisas pras crianças. Sim, tá Mas minha certo. maior alegria é eu fazer alguma coisa diferente, um doce, dá pra senhora, dá pra Silvinha, dá pra eles comer, porque a maior satisfação não é o dinheiro daquilo. É a pessoa comer e gostar. A pessoa gostar do que você faz. Essa é a maior experiência de vida. A gente vende porque a gente precisa das coisas pras crianças, precisa comprar as coisas. Tudo muito caro, mas eu gosto de fazer as coisas e dar pros outros comer. Isso é a maior recompensa, eu acho que é isso. É verdade. A satisfação é da gente, A né? satisfação é da gente. É o maior mérito da vida. Mas que bênção, né? É. É uma menina iluminada, né? Graças a Deus. iluminada. Menina de luz, de paz, É de muita verdade. sabedoria, com a graça de Que nem Deus. tem muita gente que tem testemunha e a gente fala assim, nossa Deus, será que é verdade? Que nem quando eu fui casar, quando foi em janeiro, eu escuto muito pregação, sabe, no Facebook, essas coisas, e eu vi um Eu testemunho de uma menina, ela tinha, eu não sei a idade dela, ela tinha escrevido uma carta pra Deus, falando, Deus, eu quero um esposo. Chegou um dia que tava todo mundo enfesado aqui em casa, meu irmão tinha brigado com o outro, e eu já tava brava com os dois, já tava cansada, porque nossa vida de dono de casa cansa, eu tirava leite sozinha ainda. Tirava o leite, subia, fazia, lavava roupa, fazia E não é almoço. perto de lá aqui, hein? É longe. E eles iam pra escola e eu levava eles até no ponto naquela época, né? Levava, voltava e já ia tirar leite de novo. Esse dia eu tava muito cansada. Eu falei assim, cada um vai escrever uma carta pra Deus. Chega já de palhaçada. Você vai pedir pra Deus dar calma pra você, dar sabedoria pra você, porque a vida não é assim. Você vai pedir pra Deus uma direção, pra você não ser desse jeito com o seu irmão, porque a união faz a força. A gente tá num barco, é nós três. Se um só remar, o barco não vai andar. Se os três exatamente. remar, vai ser diferente. Então você vai escrever uma carta, você vai escrever uma carta, você vai escrever uma carta. Eu falei, eu vou escrever uma carta também. Nessa carta, eu tenho a carta, vou pegar ali pra senhora ver. Que bonitinho. Que linda, não? Eu escrevi e coloquei dentro da Bíblia. Foi dia 18 de janeiro. Falei assim, querido Deus, sabe, eu já passei tantas coisas nesses dias. Senhor, estou cansada de cuidar de tudo, de todos. Senhor Jesus, eu quero um esposo, mas eu não quero um marido, eu quero um esposo. Que cuide de mim, tenha atenção comigo, seja carinhoso, companheiro. Que faça a obra do Senhor, que viva para o Senhor como eu vivo. Senhor, que a gente se dê bem, combine. Que a gente sinta algo sobrenatural pelo outro. Que a gente se respeite, se admire, tenha atenção comigo, foco no serviço como eu tenho, seja esforçado, tenha a mesma energia, a mesma vontade de viver e de crescer. Que busque a Deus junto comigo. Que ame os meus irmãos, porque eles são meu maior bem material. Tenha paciência com eles e me ajude a torná-los deles homens do bem. Respeite eles, que eles tenham o mesmo respeito com ele. Que o meu pai se encante pela pessoa como eu me encantarei. Que quando eu me casar, tenha reconhecimento. Seja tudo próspero e diferente. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro isso sobre a minha vida e já lhe agradeço. Eu escrevi isso dia 18, coloquei Amém. dentro da minha Bíblia. Amém, viu, Quando Rafael? foi dia 1º de fevereiro, eu comecei a namorar com o Lucas. Daí eu conheci o Lucas na igreja. Dia Ele já era da 1º, igreja? Era da igreja, mas a gente não conversava. Ah, então ele já era da Já igreja. era, mas a gente não tinha nem amizade. Daí dia 1º bênção. de fevereiro ele me pediu em namoro. Eu falei assim, mas como o menino vai me pedir em namoro? Como assim? Você nem amizade tinha? Assim? Não! Daí ele me pediu em namoro e falei, nossa, mas já passei tanta coisa, será que é meu príncipe? Misericórdia. Aí eu aceitei, daí ele já veio logo falar com meu pai.
E a gente começou a conversar, a ser amigo. Daí a gente começou a conversar, namorar. E a gente começou a ver que a gente tinha o mesmo pensamento e fomos vivendo. Ele me pediu em casamento. E a gente foi sempre orando. Sempre em campanha de oração, que na minha igreja que eu ia, Sim. tinha muita campanha de oração. Isso é muito importante. Aí numa campanha de oração eu senti assim, a missionária chegou... Não, quando a gente tava conversando, a missionária chegou e perguntou, vocês são namorados? Eu falei pra ela, a gente tá orando. Ela falou assim, já oraram demais? Eu falei, amém, vamos continuar orando. Aí daí na mesma campanha de oração, a mesma missionária, ela chegou e falou assim, vocês vão casar quando? Eu falei, a gente tá na campanha de oração pra ver se é da vontade de Deus. Aí, e Deus foi confirmando a palavra, porque assim, eu acredito na palavra de Deus. E minha mãe me ensinou a ter uma experiência com Deus num momento de dificuldade. Exatamente. Eu nem li a Bíblia. Ela chegou e falou assim pra mim, filha, vai lá em casa, dobra o joelho e abre a sua Bíblia. Deixa Deus falar com você. E quando eu Ela tava era passando... evangélica? Não. Minha mãe era assim, a avó era católica, ela frequentava, assim, às vezes, a igreja evangélica. Aí eu abri a Bíblia e deu em Daniel tudo que eu tava passando. Eu me surpreendi com aquilo, eu me assustei, falei, nossa, mas o que é isso? Mas foi a minha primeira experiência com Deus. Então eu aprendi que Deus responde. Com Quando certeza. você tem fé, quando você pergunta, tudo que você buscar na Bíblia, você vai encontrar. Com certeza. E a palavra dele é pura, não mente. Aí a gente foi buscando na Bíblia, buscando resposta, jejum e oração, e Deus foi confirmando, e ele me pediu em casamento. E a gente vai casar ele me pediu em casamento faz 4 meses. E a gente vai casar dia 10 de dezembro. Então tudo na vida da gente é propósito. Sim, Se a gente claro. faz um E propósito, tudo se a é de gente Deus, acredita né? no A gente vê propósito. que é nítido a bênção de Deus aí, né? E tem que buscar a Deus, porque Deus é a base, Deus é tudo. É tudo, gente. Deus é Deus é tudo. misericórdia nos momentos difíceis, na Sim. doença. Em todos os momentos é Deus. Se você Deus pôr é Deus na surpreendente, frente, né? você caminha e chega onde Deus prepara. Exatamente. Mas tudo é um mistério Muito de lindo, Deus. né? Muito lindo. É um depoimento, né? É um testemunho maravilhoso, né? Que só tá sendo lindo. bênção aí, ó. Você já vai realizar seu casamento É, tudo com bem. honra e glória do Senhor, né? Que bom, graças a Deus. E vai ser feliz, que o Lucas eu ainda não conheço pessoalmente, Ele é uma mas parece, bênção. A gente parece ser um vê, menino muito bom. É. Graças a Deus. Então. E E ele ela- já era firme na igreja. Ele já era. Nossa, eu achava que não, eu achava que você conheceu ele fora da igreja. Não, eu conheci ele na igreja, Que mas eu não tinha bênção. amizade com ele na igreja. E ele é daqui mesmo? Ele é. Só que ele trabalhava assim, ele trabalhou em Taubaté, né? Aham. Mas Família que daqui ele é? mesmo. Da família do Tanás, da Clanice. Acho que não conheço. Você já conhece toda a família, todo Já. mundo já te conhece. Mas eu não conhecia ninguém. Conhecia porque eu vendia doce pra irmã dele. Mas não conhecia eles. Você entregava Que doce pra ela e legal, pronto. né? Que legal, que bênção, né? Maravilhoso. É. A história é linda. Linda. Fala um pouquinho pra nós da sua avó Dita. A avó Dita? É. A avó Dita era uma mulher muito sábia. A avó Dita era uma mulher muito inteligente, que até nos últimos momentos da vida dela no hospital, ela lembrava de tudo, de tudo, de tudo. Sempre muito lúcida, sempre muito inteligente, sempre muito esforçada. Daí que nem quando ela ficou no hospital, daí ela já não tinha tanta força pra andar, ficava na cama. Mas contava tudo pra mim. Tudo, tudo, tudo. Contava o que ela passou no casamento dela. Contava como foi o começo da vida dela. Ela perdeu... Eu tenho a história muito parecida com a história da avó Dita. Que a avó Dita, ela perdeu a mãe dela muito nova. Ela perdeu a mãe dela com 9 anos de idade. E ficou 4 irmãos. 4. É a Vitória, Tereza... Não, 3 irmãos. E o outro que morreu. Era 3 irmãos e ela. Ela fazia almoço, levava na roça pro pai dela. Não, tinha uma menina que era de cadeira de roda, que viveu até 15 anos. Ela fazia almoço, levava pro pai dela, fazia o requeijãozinho que a mãe dela fazia e entregava. Daí a mãe dela tinha ensinado ela a escrever, porque naquela época não tinha escola, Não assim. tinha escola. Mas a mãe dela sabia escrever, tinha ensinado ela a escrever. Ela morreu com quantos anos, Rafaela? A minha bisavó, A sua avó, a sua avózinha. a minha avó com 78. Ela tava nova ainda, né? Tava nova, mas o que prejudicou a saúde dela foi eles colocar veneno na caixa d'água. Eles plantaram eucalipto e banharam a água dela com veneno do eucalipto. E ela bebeu aquela água. Aquilo que prejudicou a saúde dela. Aí ela começou a ficar doente. Daí ela começou a ficar doente. Ela ia lá de onde ela morava, com a bolsa de requeijão pra cidade. Ia com a bolsa cheia de requeijão, voltava com a bolsa cheia de coisa. Pura saúde. Era pra ela estar aí ainda. Era pra ela estar aqui, Era. mas daí ela bebeu o veneno e o veneno tuchicou por dentro, né? E caiu em algumas partes e como deu é que- tumor, deu... Não é tumor que fala, né? É outro nome que fala. Daí prejudicou a saúde Deu dela. úlcera no estômago. Deu. Assim do doce, tá?
Gente do céu, que judiaira, não. Mas ficou por isso mesmo? Vocês não tomaram nenhuma providência? Ah, ficou lá na justiça, mas não saiu nada, bobo. Porque a justiça boa é de Deus, a do homem. É verdade. O homem se compra pelo dinheiro, essa é a verdade. O homem se vende muito barato. Esse pessoal tem muito dinheiro, né? Mas olha, uma hora sai. Ah, sai, mas não vale a pena, porque o que importava era a O saúde. importante era a vida dela. Era a Já saúde, foi. era a vida. E, Daí ela e tá na começou- cara que não foi só ela prejudicada. Tudo foi prejudicado. Porque a terra é próspera. Eu particularmente gosto muito de gado. E a terra que você coloca o gado é próspero, porque uma vaca vai criar um bezerrinho, daqui a pouco é 2 vacas, daqui a pouco é 4 vacas. mesmo. E multiplica. Agora o Aham. eucalipto, que lucro que dá pra Lucro que natureza? dá. E além do mais, acaba com a água, né? Acaba com a água e a vaca dá o Que leite. seca, né? Dá o leite pra você fazer o requeijão. E é doce. claro que essa água que contaminou a sua avó, os animais também estão bebendo. Então, mas daí Então. nem tem animal mais, porque plantou tudo eucalipto, acabou com tudo. E aonde planta eucalipto acaba tudo mesmo, né? Acaba Acaba tudo. tudo. Uma Nunca fazenda mais a que era terra tão presta. próspera, secou tudo. Seca tudo. Acabou tudo. Mas agora é uma mulher muito inteligente, muito sábia. Nossa, E Deus. ela era benzedeira, né? Ela fazia oração para as crianças. Aham. Ela tinha um dom muito bonito com criança, né? E esse dom ninguém herdou, né, de vocês? Não. Porque às vezes herda, né? Herda. É verdade. Tá bom, Rafaela, que Deus a tenha, né? Com certeza ela tá em paz lá, ela, sua mãe, Graças a né? Deus. Então todo mundo junto. E aqui é a vida que segue, né? Aqui é a vida que segue. Até chegar a nossa hora. Nós estamos na fila. Nós estamos na É, fila. estamos na fila. Cada dia que passa, A Exatamente. gente tá tá mais mais perto, perto, né? do fim. porque aqui é só uma passagem, né? Mas que bênção, Vem né? cá, Carma. Mas que bênção, né? Nem fale, né? História linda. E você tem alguma foto dela pra você mostrar pra nós? Eu tenho um monte. Peraí, eu vou escolher. Você não precisa mostrar um monte, mostra só Vou mostrar algumas. um pra você. Traz uma toalha pra cobrir aqui, por causa da, né? Porque os bichinhos, tá cheio de comida aqui, olha, gente. Quanta coisa gostoso que essa menina colocou pra nós, é. Farinha de milho, doce de leite. É, Eu verdade. tô querendo aquele Tá. doce de leite lá, mas... Esse aqui, né? Mas não tem... Tem que pegar uma colher. Então. Pega, ela vai lá dentro, pega Acho que uma... essa daqui, deixa eu ver. Você vai comer só uma colherada? É, só uma colher. Esse aí é em calda, né? Eu adoro, menina, mexer com escolha de leite, derivados de leite. Deixa o pessoal com água na boca. Ó. Olha que delícia, gente. Ó, que delícia, ó. Gostoso pra comer com tudo esse doce. Esse aqui também, você faz assim também pra vender? Delícia. Eu vou tampar só por causa do bicho. Tá. Ah, essa aqui é sua mãe. Essa é minha É, mãe. sua mãe. Aham, reconheci. Essa é minhas crianças. Minhas crianças é mesmo, né, Rafael? Você virou uma mãezona, né? Graças a Deus, esse eu vou. Uhum. E essa era a Quem avó. que é essa menininha brava que tá do lado? Era eu, a cara de purga. Nossa senhora! Que menininha brava! Rebelde. Essa era a avó. Bravinha demais a menininha. Essa aqui é a avó, né? Essa era a avó. Aham. Essa era ela tratando dos Ela era bichos muito dela. conhecida, gente. E ela gostava muito das criações, né? É, Nossa, como a avó gostava de galinha. ela era de- muito conhecida. Nosso pessoal, todo mundo aqui fala dela. Era uma pessoa de coração muito bom. Aham. Essa era a mãe. E essa era a avó. Esse foi na minha formatura, que nesse dia eu tava conversando com meu pai. O meu irmão vai se formar, sabe? Aí não quer fazer formatura. Eu falei, pai, mas eu também não queria fazer formatura. Não, mas faz parte, Se a né? mãe não faz pegasse parte no mesmo? meu pé, faz parte. E como ela pegou e eu fiz, foi muito importante. Então, pra porque minha é vida. uma recordação, né? É muito bom. É. Come mais, sim. Nossa, já comi. Delícia. Então, pessoal, acho que nós não vamos tomar mais tempo da Rafaela, né? É, vamos já. Porque ela também é cheia de serviço. É, tá cheio E de ela já tarefa dispensou pra umas fazer. 2 horas pra nós. Né, Silvia? É. E vamos deixar um pouquinho pra mais tarde, né? Pra outro dia, né, Agora eu Rafaela? vou deixar pra casa Vocês dela, na casa né? do Pra vô casa e na minha nova dela, casa. né? Então, não sei se ela vai deixar, mas eu gostaria muito de ir lá filmar o preparativo pro casamento, fazer Mas crai, que eu as deixo, carnes vai de ser uma lata e honra. tudo. Então daí eu vou combinar com você pra mim. Combina sim. Daí eu vou lá Tá bom. passar o dia com vocês. Pra ser ver Você vai levar eu o preparativo. Ué, se você quiser, ué, eu não gosto de andar sozinha, você acredita, Silvia? Eu vou, Eu não demorou. gosto. É o que eu mais gosto. Já arrumou a companhia. Então, benção, aí eu vou né? combinar, Eu combinar com a Silvia.
Pode E aí nós combinar. vamos sem pressa, né, Silvia? É, Sem pressa. Pode ir. Eu não vou estar lá no dia, mas vai ter gente lá e vocês podem ficar à vontade. Então, daí eu vou combinar com você certinho como eu é que quero é. que a senhora grave a cerimônia também, né? Vamos Então, aproveitar. Ah, eu vou gravar sim, se Deus quiser. Vou acompanhar você, a noiva, assim, Você direitinho, não, bonitinho. você não tem ninguém pra filmar ainda não. Filmar. Não, mas é claro que não vai sair que nem uma filmagem profissional. Ah, mas tá ótimo. O que Vai ser- importa vai é ser a uma- senhora fazer decoração. É, vai ser uma filmagem assim, tipo, eu vou fazer um vídeo que depois eu vou Sim. mostrar também no meu canal. Vai ser Né? bênção, pode filmar. E aí Eu vou- fica gravado pra sempre, porque fica no YouTube. Muito importante. Muita gente vai ver, né? É, eu vou ver com o Jerry. Você conhece o Jerry? Conheço, mas eu acho que ele tem um casamento no dia, lá em Caçapava. Eu ia falar com ele. Mas ele faz só foto, eu acho que ele não faz filmagem. Tem um tal de Renato, você conhece? Não, Diz que o Renato faz, eu vou tentar entrar em eu achei que contato. ele fizesse... Então, Que porque a benção. Rafaela participa de muita coisa aí fora, né, Rafaela? Participo Então fala alguma coisa pra nós. da rota gastronômica. Aham. A rota gastronômica foi uma experiência. Como eu falei pra senhora, o que a gente leva não é o que a gente ganha em dinheiro. Ah. O que tem mais importância é o que a gente aprende. Porque, tipo, nesses lugares de feira, você É uma troca de encontra informação, né? muita gente com experiência de vida. Aham. Que começou do zero, como a gente tá começando, e estão onde estão. Pra bênção de Deus. Sim, E umas sim. pessoas do coração muito bom, eu aprendi muita coisa, que nem muita coisa que eu não sabia fazer, dica de queijo, porque minha mãe sempre fazia queijo. Minha mãe amanhecia o dia, ela tirava o leite, fazia requeijão cedo, 2 de leite no meio do dia e queijo à noite. Ela fazia queijo Minas, mas eu não aprendi a fazer o queijo Minas que ela fazia. Daí nessas feiras você conversa com muita gente que vai dando dica pra você. E você vai aprendendo outros tipos de E também vai de- aprendendo outros tipos. aprender outras coisas, É, fazendo e outras você vê coisas. outras, como é que fala? É outras culturas, você aprende a fazer outras coisas diferentes. Porque se você ficar só aqui dentro de casa, vai ficar só nisso, né? É, Você e você aprendeu com a saindo, mãe. você vê, tem uma experiência muito boa, Aham. sabedoria É uma de muita troca de gente. experiência. É, você tem um leque, né, de coisas pra... É o Novos Horizontes, né, Novos Silvinho? Horizontes, exatamente. Você consegue enxergar outras coisas, não enxerga só o que você tá vivendo. Você enxerga pra frente, é muito bom. Então tá bom, Rafaela. Nós vamos terminar por aqui então. Terminar, mas nós mal começamos, né? Né? Eu amo essa menina, gente. Que Deus abençoe você. Amém. Que Deus Tá bom? abençoe a senhora também. E vamos seguir junto. E muito obrigada, tá? Amém, muito Por, obrigada. por dispensar todas essas horas pra nós aqui. Amém. Fiquei muito feliz de te conhecer. Queria muito te conhecer, muito. Que bom. Eu vou agradecer pra Silvia também, porque foi a Silvia que trouxe eu aqui. Ela é da Barraca da Alegria, ali da beira do caminho, que eu vou estar mostrando pra vocês. E eu não sabia onde a Rafaela morava, né, Silvia? Sim. E aí a Silvia gentilmente me trouxe até aqui, gente. Ela queria vir de carro, viu, gente? Eu falei pra ela, não, nós vamos a pé. Agora na descida nós vamos mostrar um pouquinho do caminho, né? Isso, aí E aí nós vocês vamos vão a pé ver. fazendo uma caminhadinha. Chegamos aqui na casa dessa benção aqui. E São Luís do Paraitinga é isso, gente. É. Esse povo bom, esse povo acolhedor e esse povo amigo. Maravilhoso. Então, obrigada, Silvia. Obrigada, e obrigada, Deus Deus Rafaela. abençoe. Que bonita aquela cabritada correndo lá, menina.